Gratidão pela presença de vocês aqui. É uma imensa alegria estarmos realizando esse satsang aqui em Vitória, no Espírito Santo. Eu, Carlos Henrique e o querido grupo Aruna. A maioria aqui já conhece, mas quem está conhecendo hoje certamente, já está encantado, com o coração pulsando. E eu quero dizer para vocês, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. O nome do nosso encontro é Sarvadharma, uma guirlanda de amor. E eu gostaria de iniciar dizendo para vocês o que significa Sarvadharma. Sarva significa todos ou todas. E Dharma, dentro desse contexto, pode significar escolas de sabedoria, tradições espirituais, religião, filosofia. Então, Sarvadharma, todas as tradições, todas as religiões, todas as escolas de sabedoria, todas as filosofias. Então, quando eu digo para vocês, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos, é realmente uma saudação que inclui a todos. Aqui são bem-vindas todas as formas de pensar, de sentir e de se relacionar com Deus, ou com a consciência pura, ou com a busca pela realidade. Num primeiro momento, essa fala pode parecer um discurso de tolerância religiosa. Hoje a gente vê muitos movimentos de tolerância religiosa. E eles são muito bem-vindos, porque naturalmente tolerância é muito melhor do que intolerância. Mas em verdade a gente precisa dar um passo além da tolerância religiosa. Porque quando eu tolero, eu ainda me acho melhor, eu me acho superior. Quando eu tolero, eu estou vendo um defeito no outro, tem algo que me incomoda ali que eu ainda não transcendi. Então a nossa ideia aqui é promover um momento onde olhamos para esse Sarvadharma, para todas as tradições, com respeito, com aceitação, quem sabe até com admiração, percebendo que quando nos reunimos, pessoas que pensam diferente, sentem diferente, praticam diferente, temos a grande oportunidade de aprender uns com os outros. E para isso é importante compreendermos o que significa a imagem da guirlanda. Sarvadharma, uma guirlanda de amor. Então uma guirlanda é um colar de flores. Esse colar é constituído por muitas flores que naturalmente são diferentes umas das outras, mas dentro dessas flores passa um mesmo fio. É o mesmo fio que passa dentro delas todas, que unifica elas todas. As flores nós sabemos que são passageiras, o fio permanece. Então essa imagem da guirlanda, do colar de flores, ajuda a gente a compreender Sarvadharma, ajuda a gente a compreender que todas as tradições têm o mesmo valor, a mesma beleza, a mesma importância, porque as tradições, assim como as flores, também são diferentes umas das outras, mas a essência é exatamente a mesma. As tradições em algum momento passam, a essência permanece sempre a mesma. E qual é a essência de todas as tradições espirituais, de todas as religiões, de toda a busca legítima do ser humano pela verdadeira felicidade? A essência se chama amor. Deus é amor, quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Então, em nosso satsang, nós não vamos focar a atenção nas tradições, mas vamos, com muita gratidão, através das tradições, buscar aquilo que é essencial. O Sai Baba diz que essa peregrinação espiritual tem o seguinte tamanho: 30 centímetros. São só 30 centímetros. Essa é a distância da mente para o coração. A mente onde se encontram as tradições, no coração a essência que é a mesma para todas as tradições. E nós vamos buscar inspiração para essa peregrinação
da mente para o coração num discurso que o Sai Baba proferiu em agosto do ano 2000, na comemoração de um dia de Krishna. O nome desse discurso é o seguinte: As 8 Flores da Devoção. Ele diz que é claro que tem grande valor deixarmos no altar flores, acendermos incensos, recitarmos mantras. Isso tem enorme valor se bem feito, se feito com consciência. Mas ele diz que as flores que Deus não abre mão de receber são as seguintes: são as flores da não violência, do controle dos sentidos, da compaixão por todos os seres, a flor da paciência, a flor da paz interior, a flor do sacrifício, a flor da meditação e a flor da verdade. Então eu gostaria de compartilhar com vocês a primeira flor, que é a flor da não violência. Antes de falar sobre não violência, eu aproveito a oportunidade para falar sobre a importância da não violência. Eu sei que aqui tem professores e praticantes de yoga, e quando a gente pensa em yoga como um sistema, como um método, é um método de 8 membros, ou de 8 partes, Ashtanga. E o primeiro membro chama-se Yamas, e esse se divide em 5. E esses 5 são não violência, não mentir, não roubar, não se desvirtuar, buscando prazeres nesse mundo, principalmente o sexual, e não ser ganancioso. Agora eu peço que vocês façam uma reflexão por 5 segundos. Imaginem o nosso planeta tendo toda a humanidade, não sendo violenta, não mentindo, não roubando, não se apegando demasiadamente aos prazeres do mundo e se desvirtuando, e totalmente isenta de ganância. Cadê os problemas do nosso mundo? Eles desaparecem. Isso é essência, é viver a essência. Essa é a ética de todas as tradições. E vejam que a ahimsa, que quer dizer não violência, é a primeira, vem em primeiro lugar. Logo, para iniciarmos essa peregrinação espiritual, seja através do yoga, ou seja através de qualquer outro caminho, fazer esses votos de ahimsa, de não violência, não é somente importante, é fundamental. Qual a diferença de fundamental para importante? Uma coisa importante eu substituo por outra. O que é fundamental, eu não posso substituir. Então a ahimsa consiste em não ferir, não causar dano para qualquer ser que seja, através de pensamentos, palavras e ações. Nós temos como grande personalidade que nos faz lembrar de ahimsa o Mahatma Gandhi. Na Índia, no século passado, ele faz uma revolução não violenta, e nessa revolução ele consegue nada mais, nada menos do que fazer com que os britânicos deixem a Índia. Eles colonizavam a Índia de uma forma indevida, e através de uma revolução não violenta ele consegue fazer com que os britânicos saiam dali. No Sermão da Montanha tem um trechinho que diz assim: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. O Mahatma Gandhi prova isso para a gente. Então, uma dica prática sobre o como podemos praticar a não violência. Buscamos primeiro, observando a nossa mente, buscar promover através delas somente pensamentos pacíficos, amorosos, compassivos. Como isso é desafiador, enquanto não conseguirmos livrar a nossa mente dos impulsos violentos, evitamos expressá-los como palavras. Para algumas pessoas, ainda isso vai ser desafiador. Então, se escapar uma palavra violenta, nós evitamos concretizar essa palavra através da ação.
Se ainda assim for difícil, veio um pensamento violento, eu expressei através de uma palavra e eu concretizei através de uma ação, tem mais um passo. Eu não me regozijo. Deu certo, consegui. Se fizer isso, é o karma completo. Pensou violento, falou violento, agiu violento e comemorou. Mas é uma maneira da gente ir desconstruindo toda a violência que existe na nossa mente. Então essa é a primeira flor que podemos oferecer para Deus nessa peregrinação da mente para o coração. A segunda flor é a flor do controle dos sentidos. Nós sabemos que os nossos 5 sentidos, de forma automática, condicionada, isso é, a revelia da nossa vontade, às vezes até de forma inconsciente para a gente, que eles vivem buscando prazeres no mundo. Quando ele experimenta alguma coisa e essa coisa é boa, ele vai querer repetir a experiência, repetir a experiência, repetir a experiência. Então, a partir desse apego aos prazeres que o mundo oferece, nasce na mente os desejos. E os desejos agitam a mente. Então, eu aproveito, eu já falei de yoga como um sistema, como um método, agora eu falo de yoga como estado. O que seria o estado de yoga? Viver em estado de yoga. Patanjali, através de um livro chamado Yoga Sutra, diz: yoga é a cessação da agitação mental. Quando aquietamos a nossa mente, quando aquele aglomerado de pensamentos cessa, a gente percebe algo que faz parte da gente. E nesse algo, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira sabedoria. Mas se eu não controlo os meus sentidos, eu não controlo a minha mente e eu não vivencio yoga. Então está aí a primeira importância de controlar os sentidos. E se eu não controlo, isso compromete também a minha vida prática. Vamos imaginar uma pessoa que foi ao médico com seu exame de sangue. E o médico diz assim: olha, a sua taxa de açúcar, ela está muito alta. É importante você reduzir para o bem da sua saúde. Essa pessoa inteligente entende o que o médico falou, confia no médico e resolve diminuir o açúcar. Só que quando chega em casa e abre a geladeira, está ali aquele pudim do dia anterior, pudim vegano, é claro, aquele pudim delicioso, as glândulas salivares começam a produzir o gosto desse pudim, e quando a pessoa vê, já deixou para amanhã, é o famoso amanhã eu inicio, e já está comendo aquele pudim. Vejam a importância da gente aprender a controlar os nossos sentidos. Mais uma vez, eu vou enfatizar muito isso no final do nosso encontro. Devemos desenvolver a habilidade de observar a nossa mente, perceber o movimento dos nossos pensamentos. E quando percebermos um desejo que vem do apego que um dos meus sentidos tem com o mundo, porque isso traz prazer, nós devemos submeter esse pensamento ao nosso intelecto. Nós devemos discriminar. Esse prazer que eu vou sentir por alguns instantes vale em relação à consequência que pode durar muito tempo? Então essa discriminação pode começar também a transformar a nossa mente, que vai agir de forma mais deliberada, influenciada pela consciência pura e menos automática. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz para Arjuna: a mente é uma péssima senhora, mas pode vir a ser uma ótima servidora. Só que para eu colocar a minha mente como a minha servidora, eu tenho que conhecer a mim mesmo e ter essa capacidade de estar olhando para a mente. Então essa é a nossa segunda flor, a flor do controle dos sentidos. A terceira flor é a flor da compaixão por todos os seres. E o nosso primeiro passo para falar sobre essa flor é compreender bem essa palavra. Muitas pessoas entendem compaixão da seguinte forma: se tem alguém sofrendo, eu sofro junto. Essa não é a compaixão que o yoga propõe que você vivencie.
Se tem uma pessoa sofrendo, eu me aproximo dela e sofro porque ela está sofrendo, agora tem duas pessoas sofrendo. Compaixão significa que façamos todo o esforço possível para amenizar e, quem sabe até, para cessar o sofrimento do próximo. Eu gosto muito de uma definição do budismo sobre compaixão. Compaixão é a nossa incapacidade de ficar alheio ao sofrimento do outro. De vez em quando eu brinco com os meus alunos falando: Deus tem uma incapacidade. Ele é onipotente, mas tem uma incapacidade. Que incapacidade é essa? A incapacidade de ficar alheio ao sofrimento do outro, porque Deus é amor. E o amor deixaria de ser amor se ficasse alheio ao sofrimento do outro. Então a compaixão é aquilo que ao mesmo tempo nos faz seres humanos e abre as portas para que despertemos a consciência do ser divinos, do ser divino que já somos, aqui e agora. Se alguém preferir ficar de olho aberto, fica à vontade também, claro. Sente o ar entrando e saindo do corpo. Nós vamos falar agora sobre a quinta flor, que é a flor da paz interior. Sentindo o ar entrando e saindo do corpo, sentindo o corpo, sem se envolver com algum pensamento que a mente gere. Busca se recordar dessa paz que é inseparável de você. Então abrimos os olhos e ouvimos o Buda, que nos diz assim: a paz está dentro de vocês, não saiam para procurá-la do lado de fora. Então a flor da paz interior nos ajuda a gente a vencer um hábito da mente de esperar a paz perfeita, definitiva, do lado de fora. Jesus diz assim: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas a paz que eu vos ofereço não é a mesma que o mundo oferece. Qual é a paz que ele oferece? É a paz interior, é a consciência da paz interior. Krishna, na Bhagavad Gita, diz assim: aquele que possui perfeito domínio sobre a mente e sobre os sentidos, que não odeia nada, que não se apega a nada e vive orientado pelo eu central, esse encontra a verdadeira paz. Essa flor traz um recado muito importante para a gente. Que recado é esse? Ela pode reorientar a nossa prática espiritual, porque num primeiro momento direcionamos todas as nossas orações ou o objetivo das nossas meditações para a paz do lado de fora. Pedimos que tudo fique bem com a nossa família, com o nosso país, com o nosso emprego, com o nosso desempenho no esporte que praticamos e assim por diante. Mas quantos de nós orando pedimos para que Deus desperte em nós essa paz do ser verdadeiro? Jesus nos diz assim: eu lhes darei o que os olhos não podem ver, o que os ouvidos não podem ouvir, o que as mãos não podem tocar, aquilo que ainda não nasceu no coração dos homens. Quando é que a nossa prática espiritual vai ter esse objetivo? Porque é fundamental que coloquemos a nossa meta espiritual de acordo com o propósito espiritual que os mestres revelam para nós. E muitas vezes nos é oferecido um propósito, mas a nossa meta é outra. Então a flor da paz interior traz essa recordação para a gente. Quando Buda diz: não saia para procurar a paz do lado de fora, pois ela está dentro de você, ele certamente complementa assim: e quando você encontra essa paz dentro de você, você pode oferecer essa paz para o lado de fora.
O contrário é impossível. Eu não vou encontrar paz definitiva do lado de fora, porque do lado de fora não existe nada definitivo, tudo é passageiro. Então eu não tenho como encontrar paz definitiva do lado de fora para ficar em paz do lado de dentro. Mas a paz verdadeira é inerente ao ser verdadeiro. E quando eu me religo ao ser verdadeiro, eu revelo essa paz verdadeira, e essa paz é uma bênção para todo mundo. Isso é espiritualidade, isso é viver a espiritualidade. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados os filhos de Deus. Não importa a religião, não importa nem mesmo se tem religião ou não. Somos imagem e semelhança da consciência pura quando nos tornamos pacificadores. Mas para nos tornarmos verdadeiros pacificadores, precisamos antes encontrar a paz dentro de nós. A nossa sexta flor é a flor do sacrifício. Eu já vi algumas pessoas torcendo um pouquinho o nariz agora. Estava indo tão bem, agora vai falar da flor do sacrifício. Gente, essa palavra é uma das palavras mais lindas. É uma daquelas palavras que precisam ser curadas. Geralmente, sacrifício sugere pesar, sofrimento, dificuldade. Sacrifício significa ofício sagrado, uma ação que vem do sagrado, sacro ofício. Então, quando falamos na flor do sacrifício, estamos falando em buscar fazer com que todas as nossas palavras e todas as nossas ações tenham como fonte o sagrado. Acessando o sagrado dentro de nós, eu falo de acordo com ele e eu ajo de acordo com ele. Mas existe dentro de nós um adversário para essa ação santa, para essa ação sagrada. E qual o nome desse adversário? Ego. É o ego que se desagrada do sacrifício. O Sai Baba diz assim: não existe amor sem sacrifício. E quando compreendemos a palavra, ele não está falando que não existe amor sem sofrimento. Não existe amor se a gente não acessa dentro de nós o sagrado, que é a fonte do amor. E mais adiante ele diz assim: aonde existe amor não existe ego, aonde existe ego não existe amor. Todos nós aqui temos uma missão em comum enquanto seres humanos aspirantes espirituais, que é vencer, que é dissolver o egoísmo. Quando dissolvemos o egoísmo, o sagrado se revela através de nós. E só removemos o egoísmo de nossas personalidades quando resolvemos nos sacrificar nesse sentido, agir de acordo com o sagrado. Para isso, podemos praticar o yoga da tríplice pureza. Talvez o mais importante de todos os caminhos do yoga, até porque ele está presente em todos. Que yoga é esse? É o yoga da coerência de pensamento, palavra e ação. Isso é, eu vou preencher a minha mente com o sagrado, seja através de satsangs como esse, do estudo dos livros, da orientação dos gurus, de reunião com pessoas boas. Eu preencho a minha mente com o sagrado e busco expressar esse sagrado através das minhas palavras, concretizar o que vem do sagrado através das minhas ações, e aí, independentemente do resultado das ações, eu conheço a verdadeira alegria. Porque a pessoa sábia, ela não faz alguma coisa para ser feliz. Ela aprende a ser feliz fazendo qualquer coisa que seja. E eu sou feliz fazendo qualquer coisa que seja quando a minha ação vem do sagrado, porque eu estou em conexão com o sagrado, que é a verdadeira alegria. A verdadeira felicidade é a união com Deus. Então a flor do sacrifício dá para a gente o gosto dessa união. E chegamos na nossa penúltima flor, na sétima flor, que é a flor da meditação. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu já falei de yoga como um método, Ashtanga, 8 passos, e depois falei de yoga como estado, o estado de yoga. A gente percorre um método
para despertar esse estado. A meditação também pode ser explicada como um método, e existem muitos e muitos métodos de meditação, mas existe o estado meditativo. E eu gostaria que vocês compreendessem essa 7ª flor como a flor do estado meditativo. E qual seria o estado meditativo? Seria o estado de integração com Deus. É o estado meditativo, nós nos percebemos fundidos com Deus. E Deus é amor. Então, quando estamos vivendo num estado de meditação, nós reconhecemos que essencialmente nós somos amor. Qual seria o estado meditativo? Sobre isso é impossível falar. Por que é impossível falar? Porque a nossa fala, ela sempre expressa algum pensamento, alguma ideia. Só que a nossa mente é limitada pelo tempo e pelo espaço. E o estado meditativo transcende espaço e tempo. Logo, é impossível falar sobre ele. Lao Tse dizia assim, sobre o Tao: aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. Mas tem uma dica. Quando realmente entramos em estado meditativo, nós não nos identificamos mais com a nossa mente. Nós somos capazes de observar a mente e compreender que aquilo que verdadeiramente somos é uma coisa, é aquilo, eu sou aquilo, e a mente é outra. E à medida que eu vou aprendendo a repousar na minha natureza essencial, eu vou descobrindo que ela é puro amor. Daí a flor da meditação tem o seguinte significado: busque atingir esse estado, busque acordar para aquilo que você verdadeiramente é e sustente isso fora da sua prática. Como? Inicie o dia com amor, passe o dia com amor, preencha o dia com amor, termine o dia com amor. Esse é o caminho para Deus. Essa é uma frase do Sai Baba. Isso exige de nós um estado permanente de atenção plena e de autoconhecimento. Tem atenção plena para fora e atenção plena para dentro. É uma prática de autoconhecimento. Então eu cuido para a todo instante, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer coisa que eu esteja fazendo, em qualquer companhia, de manter essa recordação: eu sou o amor. E vou expressar esse amor na minha fala e na minha ação. É isso que sugere a nossa 7ª flor, a flor da meditação. E finalmente chegamos na 8ª flor, que é a flor da verdade. Aqui cabe a definição de verdade segundo os Vedas, as escrituras sagradas da Índia. Verdade é aquilo que não muda. Por isso é verdade. Não está sujeito a mudança. É o que é. Sempre foi e sempre será desse jeito. Então, verdade é aquilo que não muda. Logo, tudo aquilo que muda continuamente não é o verdadeiro na sua forma pura. No Evangelho de São João nós ouvimos assim: conheça a verdade e ela vos libertará. Quando Jesus nos diz conheçam a verdade, Ele ao mesmo tempo está dizendo que nesse instante nós ignoramos a verdade. E quando Ele diz que conhecendo a verdade seremos libertos, Ele diz que enquanto não conhecemos, enquanto vivemos nesse estado de avidya, de ignorância espiritual, de esquecimento daquilo que verdadeiramente somos, estamos presos. Estamos presos na gaiola da ilusão. Estamos presos em Maya. E o que significa ilusão? Ilusão pode ser considerada, num primeiro momento, essa nossa impressão de que somos separados uns dos outros, de que somos separados e diferentes de Deus. Nós dizemos que Deus é onipresente. Se Ele é onipresente, Ele está em absolutamente tudo. E esse tudo inclui
a cada um de nós. Se Deus não está em mim, se eu não sou a própria divindade, Deus não pode ser onipresente. Essa é a realidade. Mas a ilusão é a nossa mente se sobrepondo a isso e dizendo: não, você é o fulano de tal, mente, corpo, diferente do Beto, diferente da Renata, diferente desses irmãos queridos que estão na sua frente, quando em verdade somos todos um. E essa revelação da verdade, essa revelação da consciência de unidade tem um nome, que de certa forma é o nome que nos reúne aqui em Satsang, e esse nome é Yoga. Yoga significa união, união com Deus. E como Deus é onipresente, todos nós aqui somos a própria divindade, tomando todas essas formas que recebem todos esses nomes. Como Jesus nos chama: vós sois a luz do mundo, vós sois deuses. Então conheçam a verdade que liberta.